Hoje o CNN Prime Time está sendo feito com uma super equipe, inclusive por ela que acabou de aparecer na sua tela, Priscila Esbeck. Assim nós fechamos todo o quadro de economia da CNN Brasil com essa notícia fundamental que surgiu no comecinho do CNN Prime Time, com a saída de dois importantes secretários do Ministério da Economia. Priscila Esbeck, boa noite, bem-vinda ao CNN Prime Time. Que informações você tem já de reação do mercado a essa notícia? Boa noite, Márcio. Boa noite, Naka, Yuri, Thaís. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu cheguei um pouco atrasada aqui na discussão. Já me falaram que vocês já explicaram que foi a maior queda da Bolsa desde novembro, foi a maior queda do dólar desde abril. Se a gente olhar os índices lá fora, todos eles, não todos, mas lá nos Estados Unidos, índices importantes subiram. Eu estou ouvindo um pouco de eco, não sei se dá para o pessoal ajustar aí. Mas os índices, agora melhorou. Os índices lá nos Estados Unidos, então, subiram e a gente caiu. Então, esse movimento da Bolsa já vinha aí nos últimos dias do Ibovespa, nosso principal índice de referência da Bolsa, descolando dos índices lá fora. E aí eu conversei com algumas pessoas do mercado e o que eles estão explicando? O Brasil perdeu a oportunidade de surfar no boom das commodities. Então, a gente teve um boom das commodities aí positivo nos últimos meses, isso desde a retomada das economias, com o avanço da vacinação no mundo. Então, teve uma demanda que aumentou por causa desse avanço da vacinação. E aí, o que aconteceu? Por causa desses riscos fiscais, por causa desses ruídos políticos, o Brasil perdeu o embalo. Ao perder o embalo, o que aconteceu? O dólar começou a disparar, o dólar acaba batendo em inflação, a gente começou a ter um problema grande de inflação. E aí, por que eu estou falando desse assunto para falar sobre o dia de hoje? A gente teve esse problema de inflação batendo nos ativos, piorando a percepção de risco do país. E aí, com isso, a gente teve essa tentativa do governo de avançar em programas sociais para conseguir fazer frente a esse aumento de inflação. Tanto que o ministro Paulo Guedes ele vem falando que precisa avançar com os programas sociais, justamente porque as pessoas estão gastando mais dinheiro, tanto com alimentos quanto com combustíveis. Então, são problemas que nós estamos enfrentando em nível global, a inflação global está aumentando, mas o que acontece é que, por causa dos ruídos internos, a gente tem o dólar aí explodindo e batendo ainda mais em inflação. E aí o mercado já está falando sobre o dia de hoje como o Waiver Day. Então, por que o waiver, né? Que é o puxadinho que o ministro Paulo Guedes falou ontem, que era uma das duas alternativas para conseguir resolver essa questão toda do Auxílio Brasil. Então, waiver seria uma certa extensão, né, se a gente for pegar ali a tradução da palavra em inglês, mas foi um estrangeirismo que o ministro da Economia tentou usar para falar sobre um puxadinho, nada mais do que um puxadinho no teto de gastos. E aí, por que é importante ter um teto de gastos? Por que o governo não pode simplesmente fazer esses programas sociais que são tão necessários no momento que a gente está vivendo, com o aumento da pobreza na população? Porque ao fazer isso, o governo vai aumentar a percepção de risco do país, ao aumentar a percepção de risco do país, o dinheiro sai do Brasil. Quando o dinheiro deixa o Brasil, isso causa um efeito de aumento do dólar, como a gente está vendo, com o dólar batendo R$ 5,66. Isso bate na inflação, cerca de 30% dos itens do IPCA hoje são afetados pelo dólar. E aí, com esse efeito de inflação, os juros, a perspectiva de juros, da taxa de juros também aumenta, o carregamento da dívida fica mais caro. Então, todo esse ciclo vicioso acaba fazendo o país entrar numa espiral negativa. E aí, para concluir o que está acontecendo nesse exato momento, por que o mercado está desabando, por que a gente tem pessoas importantes deixando a equipe econômica do governo? Porque é como se o mercado visse que não tem muito mais luz no fim do túnel. Então, ao fazer esse puxadinho no teto, ou tentar mudar as regras do teto, o mercado, os economistas todos estão enxergando que é o fim do teto de gastos. Então, o governo está declarando que, a partir de agora, vai gastar dinheiro sem responsabilidade fiscal, e isso acaba gerando essa espiral negativa, e aí, por isso, então, essa debandada aí do Ministério da Economia e também essa reação super negativa do mercado. A Priscila traz um ponto interessante que o Naka até já levantou, por isso eu queria jogar um pouco para a Thaís Herédia mais uma vez, Thaís. A piora do cenário externo, a gente tem a pandemia recrudescendo, piorando em vários locais do mundo, a China crescendo menos, ou seja, um cenário que não ajuda em nada a nossa economia se já estivéssemos no trilho.
Márcio, o Brasil tem um histórico que é muito regradinho na relação com a economia internacional. Se a economia internacional vai bem, o Brasil pode ir bem se ele estiver equilibrado. Mas nós já perdemos essas caronas algumas vezes. Em 2015 e 2016, a economia internacional crescia muito e o Brasil viveu uma das maiores recessões da história, por erros exclusivamente feitos pela nossa política econômica aqui, pela política econômica do governo brasileiro. A mesma coisa está acontecendo agora. O fato da nossa moeda estar mais desvalorizada, ter sido a que mais se desvalorizou no ano passado, o fato de termos um comportamento do mercado financeiro que tem se descolado recorrentemente do que acontece no exterior e todos os países vivendo os mesmos problemas, não só pela pandemia, mas pelos efeitos dela, como a Priscila trouxe, o fenômeno da inflação que é global, o fenômeno do problema da cadeia de insumos e tudo mais, nós de novo estamos descolados. Isso tem uma única explicação, chama-se percepção de risco. E essa não é uma percepção de risco exclusiva do investidor do mercado financeiro. Essa é uma percepção de risco também dos brasileiros, também da sociedade brasileira. Depois da crise de 2015 e 2016, o brasileiro aprendeu um pouco como funciona a máquina pública, tanto assim que a reforma da Previdência teve apoio. Os brasileiros entenderam como funciona financiar um Estado, como funciona financiar o setor público. Muitos dados foram compartilhados, inclusive entre nós aqui. A imprensa passou a jogar uma luz muito mais forte sobre isso, sobre essa dinâmica do funcionamento e do financiamento do Estado, e esse aprendizado ele também está sendo cobrado agora. Então, ao mesmo tempo que a sociedade pede e exige que o governo responda com o acolhimento e o resgate dos mais vulneráveis, ela também compreende os limites e as escolhas que precisam ser feitas. Então, não é apenas um problema de convencimento ou não do mercado financeiro. Assim como vivemos o processo inflacionário, da percepção da sociedade de que a moeda tem um valor que não dá mais para abrir mão dele, está acontecendo agora com a disposição em financiar um Estado que não quer ser responsável, financiar um setor público que abre mão dessa responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro pago pela própria sociedade. Esse ensinamento, esse aprendizado, ele já aconteceu. Pode não ter a complexidade dos fatores todos que trazemos todos os dias aqui, mas, na essência, a sociedade brasileira já tem essa compreensão. Então, a cobrança agora recai sobre o presidente Bolsonaro, sobre o Congresso Nacional, sobre o ministro Paulo Guedes. Cada um foi dando a sua contribuição nesse ruído, nesse grande ruído que estamos debatendo hoje. Um abrindo, outro cedendo, um pedindo, o outro exigindo, um avançando e o outro abrindo espaço. Então é isso que estamos discutindo aqui agora. Foi no meio da tarde, dentro do CNN 360 da Daniela Lima, que a Renata Agostini, nossa analista de política, levantou essa possibilidade de uma debandada no Ministério da Fazenda. Começou a acontecer agora com a saída de 2 secretários importantes do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. E agora, Renata, houve uma evolução na situação no Ministério? O que as suas fontes contam nesses minutos que seguiram desde a saída dos 2? Um auxiliar do ministro Paulo Guedes falou da seguinte forma, usou um jargão do mercado. Isso já estava precificado, pois eles sabiam que esse movimento aconteceria. Agora, chamou a atenção para um fato. Quando a gente vê o anúncio, Márcio, é claro que a saída de Bruno Funchal e de Jefferson Bittencourt ao mesmo tempo já é o suficiente para causar um abalo. Mas esse anúncio do Ministério da Economia traz também o pedido de demissão dos adjuntos. Então, você tem um cenário de uma secretaria completamente acéfala. Um auxiliar de Guedes tentou baixar um pouco a temperatura, dizendo que, na verdade, o nome desses adjuntos não eram conhecidos pelo mercado. Então, quando a gente fala aí que 4 estão saindo, não seria tanto isso. Mas isso é só uma maneira de colocar um pouquinho de panos quentes numa situação que está fervendo. Eu falei agora, enquanto estava fora, com um dos principais ali assessores do ministro, que ele tem confiança, que o conhece há muito tempo. E ele foi claro, não dá para atenuar o que está acontecendo. Sim, é grave. E é grave porque isso acontece no momento em que o Congresso, no momento em que a ala política do governo dá indicações de que quer um liberalismo
liberou geral. O que está em jogo? Bruno Funchal e Jefferson Bittencourt pedem demissão porque o plano que foi colocado pela economia não foi aceito. Houve, então, uma burla, uma forma de burlar a regra do teto fiscal e eles enxergam que há risco de não parar por aí. E é somente para financiar o plano social? Não. O que eles enxergam é apetite do parlamento por espaço para mais emendas.